gente! Tudo bem por aí? Tudo friozinho? Gostoso? Ai, que a estação já dando uma cara nova, né, para os nossos dias. Tá um dia lindo, ensolarado, mas hoje amanheceu bem fresquinho e vamos combinar, bem gostoso, né? Deus é maravilhoso, porque vai passando as estações, a gente vai ficando com saudade das estações que estão por vir. Você não tá com vontade de usar aquela bota linda? Aquela calça de couro, eu já coloquei um vestido de couro hoje, porque já tá com essa carinha de inverno gostosa. E o inverno, as roupas são mais elegantes, não são? Claro que no Destaque a gente vai passear por tudo isso e a gente também está super ansioso para abrir os shoppings, para abrir as lojas, para a gente fazer os nossos desfiles, né, de moda que a gente está acostumado a fazer. Devagarzinho sim, tudo vai voltando ao normal, tá? Seja bem-vindo aqui comigo, nosso WhatsApp já está aberto para você, é o 999916161. Dr. Samuel Barbante é o nosso convidado, ginecologista, já está aqui e daqui a pouquinho a gente vai tirar as dúvidas sobre a saúde da mulher. Será que muda alguma coisa com a Covid-19? Alguma alteração no corpo da mulher, quem é cometida pelo vírus? É o que a gente vai saber em esse e outros assuntos ao vivo já, tá bom? Fortalecimento do pulmão também. Exercícios que ajudam a deixar o pulmão mais forte. Tudo isso é assunto já e a gente está ao vivo na live do Facebook, que é a Destaque Tibagi para você. Vai lá, me assiste também na nossa live, participe, tá bom? Nosso canal no YouTube é o Destaque Maringá e Região, para você rever nossas reportagens, nossas culinárias e o nosso Instagram, sempre interativo, uma delícia estar lá com vocês também, é o @Destaque Maringá, tá joia? Vamos lá? Vamos pro intervalinho comercial. Quantos graus agora na Cidade de Canção? Vamos ver, a gente mostra ali para vocês. Ui, já subiu um pouquinho, ó, 21 graus agora, tá gostoso. Eu volto já, não sai daí não. Sorte e um Onix 0 km no quarto prêmio. Muito dinheiro e um Onix. São 14 prêmios por apenas R$5. Isso mesmo, 14 prêmios que podem mudar a sua vida com apenas R$5. Compre já nos pontos de venda no site ou no aplicativo. Concorra a 14 prêmios e contribua com a Santa Casa. Tá barato e tá fácil de comprar. No site, no aplicativo e no Televendas das Lojas Colombo. Você compra tudo o que quiser sem sair de casa. Produtos para equipar a casa toda com até 40% de desconto. Pra você ficar sempre conectado com a família, tem smartphones com até 30% de desconto. Quer treinar em casa e manter a saúde? Tem produtos a partir de R$ 24,90 à vista. E para equipar seu home office, você leva 40% de desconto. Compre sem sair de casa. Lojas Colombo. O que é chegar no topo pra você? Pra cada mulher é uma conquista diferente. Pode ser o sucesso profissional, ou também ter grande amor. Chegar no topo não é só olhar o mundo de cima. É ver o quão longe nós podemos ir, com essa autoestima. E claro, com o que nos inspira, porque a vista aqui do alto fica mais bonita quando subimos juntos. Dakota, ser linda é ser feliz. Quem é você? Eu sou o Ervalzinho. Tanta coisa bacana. Eu aposto que é tudo da papelaria Erval. Com a papelaria Erval, isso vai ficar muito mais divertido. Vem pra cá. Destaque. Oferecimento. Vale Sorte. Pode acreditar, sua sorte vai chegar. E qualidade e praticidade se coloca na mesa com Cevale. Tá aí, de volta, essa praça da nossa catedral, 1h55 minutinhos, como eu bem disse, o dia tá lindo, né? Já começando da cara de inverno, outono, então fica aqui com a gente até as 2:45, que a gente trouxe muita informação bacana e importante para você, tá? O destaque é assim, todos os dias é um tema diferente, ao vivo, contando com a sua participação para mais de 170 municípios, oficialmente 174 municípios do nosso estado, fica aqui com a gente. Alô, Campo Mourão, Cianorte, Paranavaí, Umuarama, Apucarana, enfim, toda a região ligadinha aqui no Destaque, tá? Então vamos lá? Porque em época de Covid-19, em época de isolamento social, em alguns telejornais a gente se fala tanto em crise, desemprego, uma economia que não vai crescer o suficiente, enfim. Mas tem um setor que é o e-commerce. E-commerce, gente, vocês têm ouvido falar muito nisso, é o comércio digital. Com o isolamento que a gente está vivendo, está sendo a saída para muita gente, inclusive
vagas de emprego para trabalhar. Serviços essenciais também prestam esse atendimento. Olha só. A Fernanda não teve como escapar, acabou no supermercado. As compras são para o seu Donizete, que tem 60 anos de idade. Ela se protege do jeito que pode para proteger ainda mais o pai. E ele não confia em fazer pela internet. Ele é tradicional e ele quer vir, ele quer ver o produto, ele quer sentir o produto, quer saber se a casca está lisa, se tem alguma imperfeição. E ele confia na gente, já é de casa mesmo, para fazendo isso. Muita gente ainda prefere vir até o supermercado, mas também cresceu o número de pessoas que, para evitar esse contato direto, faz as compras pela internet. De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, as lojas virtuais aumentaram em 180% as vendas online, principalmente de alimentos e produtos de higiene. Com toda essa demanda, o e-commerce precisou reforçar as equipes. Nesse cenário atual, de que as pessoas estão evitando sair, que o supermercado está com atendimento limitado também ao número de pessoas, a gente teve um grande boom do movimento do e-commerce. Muitas pessoas que não cogitavam comprar nesse formato, acabou começando a comprar. A gente tem uma expectativa de contratar 49 pessoas para o e-commerce em toda a rede. Então estamos acelerando o formato, acelerando a comunicação, avisando aos clientes que nós temos esse serviço disponível e contratando pessoas para garantir um bom atendimento a esses pedidos que vão surgir. O trabalho é setorizado. A primeira etapa é receber os pedidos online. A Beatriz faz isso. De caixa convencional no supermercado, ela passou a exercer a nova função. Eu sabia mais ou menos o que era, então já estou me acostumando bastante. O movimento é sempre agora, né? Então tá bem corrido. Já era uma coisa que eu queria e abriu a vaga. Com a lista de compras nas mãos, a Bruna tem a missão de pegar cada item. É preciso conhecer bem os corredores, ter atenção redobrada e agilidade. Do tempo para cá aumentou bastante o limite de compra, né? Mas eles com a contratação ajudou bastante também, né? O aumento da contratação. Mas é bem tranquilo, eu já estou um pouco acostumada com o setor. Por fim, hora de embalar a compra, que pode ser entregue em casa ou então o cliente mesmo ir buscar, agendando um horário. A Suelen preferiu retirar e tudo foi bem rápido. Então é muito mais cômodo, porque tem horário de agendamento, é só você vir fazer o pagamento, ou se fazer o pagamento online é só retirar no mercado, é bem mais tranquilo. Porque agora é só chegar em casa, higienizar os produtos que eu comprei e tá tudo certo. É uma oportunidade do idoso ficar em casa e fazer a compra, de um parente fazer uma compra para um idoso que não tem muito acesso à tecnologia, de evitar pessoas de risco evitarem sair de casa para se expor. Tá vendo só, gente, como às vezes fecham algumas oportunidades, mas abrem outras e a gente sempre tem que estar preparado para todo esse movimento de mudança. E olha como que aqui a gente te ajuda. Ontem nós falamos aqui de como congelar os alimentos para você ir menos ao supermercado. Para que o seu alimento dure mais em casa através de congelamentos. E a gente trouxe dicas incríveis. E hoje a gente te traz essa dica para ficar menos tempo ao supermercado, evitando aquelas gigantescas filas que estão acontecendo, comprando online. Não só no supermercado, mas outros serviços estão oferecendo isso. Agora que a gente está com mais tempo em casa, a rotina mudou, qual que é a sua refeição preferida? Que você senta com paz para comer? Café, almoço, jantar, um café da tarde? Mudou um pouquinho, mas a minha, por exemplo, é o café da manhã. É a refeição que eu mais gosto, porque é a única que eu tenho tempo de parar, assistir uma TV, tomando um café ou lendo alguma informação. E sabia que o café da manhã, é uma das principais refeições do dia, porque em época de pandemia é recomendado tomar muita água, a gente já falou isso aqui, para manter a imunidade alta. E uma pesquisa alemã aponta que sim, o café da manhã é a refeição mais importante do nosso dia. Me dei bem nessa. Veja o que não pode faltar nesse cardápio, preste atenção. Eu gosto. Na Alemanha comprovou que a refeição mais importante do dia é o café da manhã. E falando aqui dos brasileiros, na nossa mesa não pode faltar o bom e velho cafezinho preto. A pesquisa apontou que comer pela manhã ajuda a queimar 2 vezes mais calorias do que ingerir uma refeição farta no jantar, por exemplo. E por outro lado, um café da manhã com baixas calorias aumenta o apetite
principalmente para doces. Em época de pandemia, a dica é se alimentar bem para ter uma imunidade boa. Por que o café é importante? É onde a gente começa abastecendo o nosso corpo com o combustível que a gente precisa, nutrindo o corpo, né? A gente não consegue fazer com que uma imunidade suba de um dia para o outro. É todo dia fazendo a mesma coisa, é a prática. Ou seja, não adianta chupar uma laranja hoje e ficar 5 dias sem comer fruta. Atenção também para a prática de exercícios em casa, agora que as academias estão fechadas. As pessoas estão mais em casa, elas podem até pensar naquela loucura que não tinha tempo de fazer uma comida saudável. Elas podem pensar que elas podem se organizar, sabe? Que elas podem fazer alguma atividade dentro de casa, aproveitar aquele momento. Eu só aconselho mesmo as pessoas, bastante calma, nada de querer fazer dietas loucas, respeitar a tua individualidade, faça algum exercício, mas de baixa moderação, coisas leves para as pessoas se mexerem. Segundo a Lúcia, o prato feito do brasileiro, o famoso PF, é o mais completo e indicado para garantir que um simples resfriado não vai te deixar de cama. Não é para sair, gente, comprando suplemento de vitamina D. Nós temos o sol, né? Então 15 minutinhos de um sol da meio-dia às 2 da tarde, macronutriente, carboidrato, lipídio, proteína, a gente consegue no prato do brasileiro, o prato mais completo: arroz, feijão, carne e salada, ovo, uma fonte proteica excelente. Então a gente tem tudo à nossa disposição. E já sabe, além do cafezinho, beba água. Eu sempre digo para os pacientes aqui, não tem como lavar um jogo de lençol com um copo d'água, né? Então a gente precisa estar bem hidratado o dia todo. É uma forma, inclusive, da gente jogar fora o que não está legal. Consuma água diariamente, todo dia, nos intervalos das refeições. Vocês viram só, gente, que importante que é tudo isso que a gente, inclusive, tem falado durante todo esse tempo aqui, né? Agora, bem disse a nossa entrevistada, respeitando a individualidade de cada um, porque tem pessoas que não conseguem tomar o café da manhã, né? Levanta, não consegue comer de jeito nenhum. E aí, escolha, então, uma refeição importante, que seja o almoço ou o jantar, mas que seja absorvido todos os nutrientes que os alimentos têm para nos oferecer, né? E, ó, continuem participando do nosso programa, tá? Tá chegando muitas perguntas aqui pro Saúde da Mulher, daqui a pouquinho com o Dr. Samuel Barbante. Manda uma foto do seu café da manhã pra gente, 999916161, que no decorrer da semana aí a gente vai passar as fotos aqui, tá bom? 999916161. Hoje você já tomou café. Amanhã você vai tomar um café? Tira uma foto bem linda, nem que for da mamadeira do nenê, e tira pra cá pra gente mostrar, tá bom? Aqui no programa. Vamos agora falar de um assunto muito importante também. Estou aqui com a Renata Franco, ela é fisioterapeuta. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Andréia. Bem-vinda, viu? Obrigada. Estamos, claro, como vocês já estão acompanhando nosso programa, adotando todas as medidas de segurança para a entrevista e mantendo aí uma distância recomendada. Então, você está longe de mim. Pois é, tem que se policiar, né? Tá tão difícil, eles chegam, a gente tem costume aqui no estúdio de chegar, se abraçar. Ai, tudo bem. É verdade. E aí, já ficou tchauzinho de longe. Mas a gente se adapta. É um mal necessário neste momento, não é? E a Renata está aqui porque é uma coisa que a gente pensa quando vai pegar a... Vai pegar? Não vamos pensar assim que ninguém quer pegar. Não. Mas se a gente fica ali com uma tosse ou com um espirro, já é o pulmão, não é? Para ver se o pulmão tá chiando, para ver se o pulmão tá bom, tá tudo bem por aqui, o pulmão, como é que tá. E a Renata foi convidada para estar aqui com a gente para nos explicar alguns exercícios importantes que a gente possa fazer, né, Renata? Para fortalecer o nosso pulmão. Exatamente. Ai, que tem bom. muita coisa que dá pra gente trabalhar numa visão mais preventiva. Ai, que bom. Né? Para tentar fortalecer, melhorar um pouco essa dinâmica pulmonar. Então eu vou passar algumas coisas bem rapidinho, algo que dá para todo mundo fazer, sem muita complicação, sem muita dificuldade. Mas a gente precisa entender que a respiração ela acontece em 2 tempos. Então ela acontece na ins e na expiração. Então nós temos esses 2 momentos que eles têm que ser trabalhados. E não adianta a gente ficar naquela respiração curtinha, aquela coisa... Nós temos essa informação do que ela está falando aqui. Vamos mostrar para quem está em casa que é como funciona isso, ó, a importância de respirar, ok? Passa para a próxima, que ela já começou a falar, que é a como é que é? Essa aí, ó. Isso. A inspiração e a expiração. Então, nesses 2 momentos é que a gente vai fazer a troca
do oxigênio, né? O oxigênio ele entra e ele vai fazer a oxigenação do corpo todo. Então, se a gente não fizer uma respiração com qualidade, é difícil esse oxigênio chegar em todos os tecidos. Respira pelo nariz e expira pela boca. Isso, é o ideal, né? E uma respiração completa, porque o pessoal pensa muito em inspirar o tempo todo. Quando você fala respira, o pessoal já inspira, puxa o ar e represa esse ar dentro do pulmão e esquece que a segunda etapa é a expiração. E que a gente tem que jogar para fora todo esse ar. E que toda essa ansiedade que o brasileiro tem, que somos o país mais ansioso do mundo, a gente respira assim. Exatamente. Aí quem já tem essa tendência de ser mais ansioso, geralmente tem aquela respiração muito alta. E a base dos pulmões, ela não é totalmente oxigenada, como deveria. E isso já não é uma coisa tão interessante, principalmente nesse momento. Enfraquece o pulmão? Enfraquece no sentido de você não trabalhar a musculatura toda. Então, a funcionalidade não é completa. Você não trabalha a caixa torácica toda. Então, você fica aqui só nessa respiração curtinha, né? Te gera mais ansiedade, você não faz as trocas metabólicas que são necessárias para o organismo todo e faz com que você tenha uma capacidade reduzida de oxigênio nos seus pulmões e para o restante do corpo. Isso, a gente está vendo aí toda essa expansão que a inspiração favorece no pulmão e quando a gente coloca para fora é a eu não sei falar o nome, desinsuflação. É desinsuflação. A expiração, quando isso, vai para lá. Exatamente, é quando o ar sai efetivamente dos pulmões. Então a gente tem que pensar bem em colocar o ar dentro dos pulmões, mas também em como que vai ser essa saída, né? Isso já é um exercício. Já naturalmente é um exercício, porque a gente não tem essa consciência o tempo todo, né? Então, quando a gente conscientiza de que é importante colocar e tirar totalmente o ar dos pulmões, fazer com que ele saia efetivamente, a gente já está trabalhando em toda a amplitude do movimento da caixa torácica. Sabe que isso tem que estar, a gente tem que aos poucos começar a fazer esse exercício que você está colocando para a gente agora, tirar um tempinho em casa, que acho que todo mundo agora é o que mais tem, ou ao menos algumas das pessoas que não estão trabalhando, né, ainda no seu ambiente de trabalho tem, para fazer essa respiração até que isso vá se tornando natural, porque você não percebe isso que você está no dia a dia. E existe uma forma da gente conseguir conscientizar. Tá? Porque nós mulheres, nós temos uma tendência a contrair o abdômen. É verdade. E essa tendência que a gente tem de contração abdominal faz com que a gente ventile mais a parte superior do tórax. E a inferior fica sem ventilação. Ela ventila, mas com um pouco mais de deficiência, mais dificuldade. Aí você está colocando o que é necessário para isso, né? Que é muito importante. É muito interessante a gente conscientizar. Então, eu preciso ter uma postura correta, uma postura alinhada, para liberar todas as áreas, né? Então, a parte lateral dos pulmões, a parte da frente, a parte de trás. Então, mantendo a postura correta, eu consigo essa liberação. E nesse momento o pessoal fica muito sentado, muito em casa, muito recostado e acaba comprimindo áreas específicas. E isso faz falta, né? O oxigênio, ele não trabalha como um todo. Sabe que, às vezes, dá pra gente notar, se sim, porque quando a gente faz uma prática, né, gente, de exercício físico muito intensa, dói. Você falou muito da parte aqui inferior, que fica a gente sente na costela, né? Dá uma dor aqui que parece que é uma pontada. É sinal do quê? Que o pulmão tá fraco? Geralmente... Não fiz certo o exercício? O que é essa dor? Geralmente essas dores, quando a gente está sobrecarregando na atividade, é a hiperventilação. É quando você coloca muito oxigênio, você esquece de colocar ele para fora. Então, isso é uma dica interessante. Quando você estiver fazendo muita atividade, uma atividade muito vigorosa, e você estiver hiperventilando, vai devagar e começa a soltar mais o ar do que puxar. Que a gente tem a tendência de querer trazer só o ar. Né? Porque você está então, ali aquela expiração, a saída do ar um pouquinho mais longa, ela te ajuda nessas dores, que quando você está nessas atividades mais intensas. Tem que pensar em tudo isso. Isso. Porque a gente represa, isso vai gerando mais ansiedade, vai te deixando mais agitada e você esquece de soltar esse ar que fica ali dentro. Sabe que em época de Covid-19 as pessoas estão atentas a qualquer sintoma que possa aparecer. E um deles é, de repente, até essa falta de ar, que se confunde muito com a ansiedade, né? E nesse momento a gente tem percebido isso aumentar, né? Não tá? Muito. Nós vamos ao vivo agora com o nosso repórter, daqui a pouquinho a gente volta com a Renata.
Renata, ele está junto com um pneumologista, né, Vitor? E ele vai passar para a gente a diferença dessa respiração pela ansiedade, que está ruim, e um sintoma, por exemplo, de uma Covid-19. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Andréa. Boa tarde para você que está assistindo ao programa Destaque, enfim, tirando todas essas dúvidas aí que a gente está fazendo isso ao longo aí de já tem um mês praticamente, né, falando sobre esse assunto. Agora vamos falar sobre a questão respiratória. Muita gente aí está preocupada com essa questão, então nós estamos aqui com um profissional, que é o Felipe Sanches, pneumologista, como você já disse. A Andréa já adiantou um pouquinho lá, vamos conversar então. Existe diferença então de um problema, uma crise talvez de ansiedade, a questão aí falta o ar um pouquinho e os sintomas da Covid-19. Por favor, explica pra gente essa diferença. Bom, a falta de ar relacionada à ansiedade, muitas vezes ela é aquela que a gente diz que vem do nada. Muitas vezes dá para diferenciar ela de um cansaço. O cansaço, assim, pode ser definido como uma dificuldade para realizar uma atividade física que era antes corriqueira, de acordo com o desempenho que a pessoa tem, o tanto que a pessoa é ativa. A falta de ar, muitas vezes, pela ansiedade, tende até a melhorar quando a cabeça se ocupa com algum outro a fazer, ou até o organismo se ocupa com uma atividade física mesmo. A falta de ar do coronavírus, geralmente, ela é mais progressiva, ela piora com as atividades e não é do tipo que aparecer de uma hora para outra. Nós temos muitas donas de casas que nos assistem, claro, tem todos os afazeres ali domésticos. Por exemplo, se ela acaba sentindo, então, essa falta de ar ao dobrar uma roupa, enfim, a fazer alguma coisa assim, ela precisa ficar preocupada? Como é? Caso essa falta de ar for piorando e, por via de regra, né, até hoje, até agora, se ela durar mais de um dia, já seria interessante considerar essa hipótese diagnóstica. Mas o que é importante também é que a falta de ar relacionada ao coronavírus, ela é acompanhada de outros sintomas que são até mais predominantes do que a dispneia, né, que é o termo que a gente usa, que os sintomas seriam a febre e a tosse. Então ela seria talvez o terceiro sintoma, febre, tosse, e depois seria essa questão respiratória. Uhum. E a pessoa precisa fazer o quê? No caso, ela está sentindo e vendo, talvez, claro, nessa ansiedade toda ela não perceba que é realmente só ansiedade. O que ela deve fazer? Qual a recomendação médica aí nesse momento? A recomendação, se estiver acompanhado de febre e tosse, né, com um termômetro, às vezes até uma sensação, caso não tenha um termômetro disponível, procure um médico, né, procure atendimento médico, mas não precisa se desesperar tanto, né? Esperar um tempo, ver se no dia seguinte continua com essa falta de ar, tentar ocupar a cabeça com algum afazer, né, mesmo do cotidiano. As pessoas que já têm algum tipo de problema respiratório, elas automaticamente estão no grupo de risco, não? Como que é a situação? Elas estão no grupo de risco uma vez que as doenças respiratórias, as comorbidades respiratórias, né, o termo que utilizamos, estiverem descompensadas ou com controle inadequado. Se for uma asma, mesmo que não asma considerada leve, mas tiver um bom controle, um uso correto da medicação, um acompanhamento adequado com o médico assistente, não se enquadraria no grupo de risco. Mas a gente considera também outras variantes, como, por exemplo, a idade, o estado imunológico, que nem sempre esses fatores estão associados diretamente com uma doença respiratória. Mas se a doença respiratória de base, comorbidade, estiver controlada, não seria o grupo de risco. Você falou a respeito, então, dos medicamentos. A pessoa que já tem ali, né, os medicamentos prescritos pelo médico, continua tomando, não suspende nada, não é? Continua tomando, não suspende de forma alguma, é contraindicado suspender, né? Mas é isso, né, em relação... Nesse momento, alguns cuidados em casa, por exemplo, janela, porta, é necessário? Porque assim, a gente sabe que a circulação do ar é necessário, mas isso talvez, quem já tem alguma predisposição aí, probleminha de alergia mesmo, é complicado. Tem alguma recomendação? Como que deve cuidar aí da casa ou do escritório, enfim? Bom, quanto menos fatores que podem desencadear alguma piora de uma alergia, uma pessoa alérgica, melhor. Sempre manter o ambiente arejado, evitar receber visitas. Se isso for extremamente necessário, às vezes algum colaborador em casa, ou às vezes cuidar de alguém da família, manter o ambiente arejado, evitar o contato próximo de 1 metro, né, manter mais de 1 metro, e evitar um convívio de, vamos dizer assim, de 15 a 20 minutos em um ambiente pequeno, mesmo que arejado. Maravilha, doutor, muito obrigado, viu? Já tirou muitas dúvidas nossas.
E é isso, Andréia, volto contigo aí do estúdio, viu? Tá aí, agora a gente consegue sim, né, Vitor, identificar o que é uma crise de ansiedade e uma falta de ar provocada, como exemplo, a Covid-19. E para que a gente passe por tudo isso, o pulmão tem que estar forte. E aí é por isso que a Renata está aqui para ajudar a gente com alguns exercícios. Agora sim, entendemos toda a parte de respiração, a diferença de ansiedade, de fadiga numa atividade física, é puxar o ar e é soltar com tudo mesmo. Então vamos fazer alguns exercícios para ajudar a fortalecer aqui o nosso pulmão. Isso, então a primeira coisa que a gente vai fazer é se posicionar com uma postura um pouco mais alinhada para ganhar espaço na caixa torácica. Então você vai colocar a sua mão, uma das mãos no peito e a outra no abdômen, nessa parte superior do abdômen. E você vai fazer uma respiração completa. Então você vai puxar devagar e vai soltar. Com calma. Exatamente. Então bem devagar. Porque aí você vai começar a perceber a sua mão subir e descer. Então as duas mãos têm que se movimentar. Se a de baixo ficar parada, tem alguma coisa errada. Então eu preciso movimentar as duas para direcionar o ar para baixo também, porque a tendência dele é subir. Então eu Quantas vezes? Então você pode repetir de 3 a 5 vezes, depende da quantidade, da diversidade de movimento. Vou fazer com você. Pode fazer. Então vamos lá. É isso aí, respira. Então, puxa o ar e solta. 3 vezes. Isso. Você precisa perceber a sua caixa torácica abrindo e fechando, tá? Naturalmente, sem pressa. Um segundo exercício que a gente pode fazer, já explorando a expansão pulmonar, a inspiração um pouquinho mais acentuada, é respirar em 2 tempos. Então você vai inspirar em 2 vezes. Então coloca a mão e puxa. Solta também 2? Pode soltar direto. Ah, uma vez só? Tá? Então, olha, puxou uma, puxou 2. Solta de uma vez. Solta de uma vez, mas devagar. É importante... Zonza, né? Fica. A gente oxigena mais. Então, você manda mais oxigênio para o cérebro, num volume acima do que ele está acostumado. Então, dá um certo torpor. Então, quem já tem uma determinada idade, já tem uma tendência, faz sentado. Ah, tá bom. Vamos ficar sentado então, né? Já temos uma determinada idade. Depois que você começa a fazer isso diariamente, que já cria uma rotina, já não sente tanto. Que bacana, hein? Já passa. Então, porque você já está adaptando seu organismo àquele volume de oxigênio que está entrando. Muito bem. Então, Tem é bem mais? interessante. Tem mais. Tem o de desinsuflação, que é você vai trazer o ar, vai fazer com que o ar entre e na hora de soltar, você vai fechar os lábios. Fazer um freno labial, que a gente chama, vai fazer o biquinho. Então você vai puxar e solta tudo abaixando as costelas. Com o biquinho. Por que esse freno labial? Ele é importante para ele ir fazendo essa saída do ar gradativamente e dar tempo do ar todo circular. E ir trabalhando, os alvéolos irem absorvendo esse oxigênio. Que ótimo. Os fumantes podem fazer também? Devem. Mais até. Né? Devem. E nesse momento é importante até parar, né? Ou pelo menos reduzir. Também acho. Né? Pra vida, aproveita, né? Já aproveita. Aproveita agora. É o momento de se reinventar. Então já começa com um hábito bom, né? Muito bom. Ó. Então esse movimento de desinsuflação é importante, tá? Porque aí você vai ganhar espaço para o ar novo entrar. Então, isso é bem importante. Tudo com muita calma. Tudo 3 vezes cada exercício. Você pode fazer de 3 a 5 vezes. Ótimo. Devagar, sem pressa, para não dar tontura também, porque pode dar, né? Se Deus, espera um pouquinho. Isso, aguarda, não tenha pressa, faz tudo com calma. Depois que você pegar uma prática, você faz rápido e não tem nem sente. É rapidinho, você termina. Depois que você já treinou esses exercícios, você pode começar a colocar os braços no movimento. Então, você vai fazer a inspiração abrindo. Ai, que gostoso. Ele que vai lá em cima. E solta tudo, abaixando as costelas. Por quê? Você abre mais um pouquinho, expande mais um pouquinho,
a caixa torácica. Muito bom. Então, conscientizando sempre de levar o ar para as áreas inferiores do pulmão. Legal. Todo dia pode fazer? Pode fazer diariamente, até mais de uma vez por dia. De manhã, à tarde, pode. Né? Ela preparou pra gente, né, Renata, uma tela explicando bem direitinho a importância, olha, né, de criar isso como rotina, olha, repetir exatamente isso, de 3 a 5 vezes cada exercício, fazer devagar, sem ansiedade, né? Beber muita água, cuidar da alimentação, não ficar parado e tomar a tão abençoada vitamina D, que é através do nosso lindo sol. Né? Isso, exatamente. A gente tem que tomar bastante cuidado com esses outros detalhes, porque de nada adianta o oxigênio entrar em uma célula que não está funcionando direito. Muito bom isso, hein? Então, essas trocas metabólicas são importantes. Obrigada, tá, Rê, por você estar aqui. Eu agradeço. Com a gente, nos ajudando com a informação desses exercícios maravilhosos que ajudam a fortalecer o nosso pulmão nessa época que a gente está vivendo. Obrigada. Bom, gente, agora vamos falar de um projeto muito bacana que chama Mãos Solidárias. Esse é um projeto que está produzindo as máscaras para doação. Olha que legal. Por trás desses olhos verdes, um gesto de amor a tantos desconhecidos. Assim que soube pela amiga médica que os profissionais da saúde não tinham máscaras para trabalhar no meio da pandemia, Francine fez um apelo às suas clientes. Hoje eu vim aqui para fazer um apelo para vocês. Se alguém conhecer alguém que costura, costureiras, precisamos de voluntárias para a fabricação de máscaras de proteção. O vídeo foi o pontapé para a boa causa. A ideia se espalhou pela cidade como uma corrente de união aos médicos e enfermeiros que estão na linha de frente dessa batalha contra o vírus. Fiz um vídeo super despretensioso, fiz um vídeo aqui na minha sala e coloquei aí nas redes sociais, coloquei em alguns grupos, né, que eu conhecia de mães, de escola, coloquei na minha página da minha loja, que eu sou empresária. E assim, tipo, 20 minutos depois eu comecei a receber mensagens, porque no vídeo eu coloquei o telefone, o meu WhatsApp. E comecei a receber mensagens. E com tanta mão de obra cheia de caridade, a iniciativa ganhou um nome: Mãos Solidárias. Esse nome assim, eu tinha colocado, acho que Máscaras Amigas, eu não lembro. E aí uma voluntária, queridona, a Lu, que hoje é uma pessoa assim que está super ativa no grupo, e a Lu sugeriu, falou, Fran, o que você acha dos Mãos Solidárias, né? Tem tudo a ver com o grupo. Eu falei, ótimo, adorei, vamos lá. Daí colocamos os Mãos Solidárias. O projeto que começou só com a Francine foi ganhando muitas mãos solidárias e em apenas 15 dias já tinha 90 mulheres confeccionando esse produto que nunca foi tão essencial. 7.000 máscaras como essas foram distribuídas para a UPA e para outras unidades de saúde. Como aumentou muito, hoje eu tenho voluntárias que cortam e eu tive empresas também que ajudaram no corte industrial. Como aumentou bastante o número de TNT, nós tivemos uma empresa que cortou essas máscaras, né? Porque são padronizadas, né? A credibilidade da empresária foi além do trabalho voluntário de cada mulher que se debruçou sobre a máquina de corte e costura. Empresários da região também se prontificaram a ajudar. E assim, de amor em amor, a gente vai vencendo a guerra contra o coronavírus. Eu até me emociono porque, assim, essas mãos amigas, essas costureiras, essas pessoas que participaram hoje do grupo, a sensação não é só de dever cumprido, a sensação também é de saber que no mundo existem pessoas com despretensão de ganho. Tá aí, nunca a união fez tanta força como agora, né? E olha só, gente, daqui a pouquinho o nosso próximo convidado, Dr. Samuel Barbante, ginecologista, e o nosso tema é saúde da mulher, tá? Chegou a hora de você mandar a sua pergunta, qualquer dúvida que você tenha em relação à sua saúde ginecológica. Aproveite, ó, 999916161 é o nosso WhatsApp, ele já está pronto, disponível para você começar a perguntar, e a nossa produção está atenta às perguntas que estão chegando para daqui a pouquinho o Dr. Samuel responder, tá bom?
fica aqui com a gente, já comecem a mandar as perguntas, porque esse friozinho que tá chegando aqui na nossa região, a previsão amanhã é 9 graus. Para nós é muito frio, acostumado com 30, 32, 34, 9, meu Deus, estamos congelando já, né? E aí é claro que a gente preparou uma culinária que tá a cara desse friozinho, tá? Uma sopa, gente, com camarão, deliciosa, olha só. Boa tarde, Andréia. Meu nome é Eduardo, eu sou do Bangkok Garden, Maringá, e eu tô aqui para fazer para vocês um prato típico tailandês, que é uma sopa chamada Tom Yum Goong. É uma sopa que vai leite de coco, ela vai também uma pasta de pimenta e camarão. Para começar essa receita, a gente vai colocar uma colher de sopa de óleo. Nós vamos colocar 4 colheres de sopa de cebola em cubo. Vai dar uma douradinha na cebola agora. 1/4 de xícara de tomate em cubo. E em seguida a gente vai colocar um item bem típico tailandês, que é uma pasta de pimenta, que ela já tem óleo, ela é meio adocicada. A quantidade são 2 colheres de sopa, tá? Agora a gente vai adicionar um outro ingrediente bem típico tailandês, tá? Que é cogumelo. Você pode colocar ele em tirinhas finas ou pode deixar um outro cogumelo que é o pari. Você pode colocar ele, cortar ele em 4, tá? Para adicionar nessa sopa. Agora a gente vai colocar 1 xícara de camarão. A gente vai adicionar uma lima tailandesa, que é bem típica, tá? Se você não tiver essa lima, não tem problema. Ela tem um gostinho de eucalipto, essa lima. A gente traz da Tailândia, então ela é bem característica. Aí a gente vai adicionar um pouquinho de erva cidreira, tá? Essa erva cidreira aqui, em princípio, ela é picadinha, tá? E a gente vai colocar 2 talos de erva cidreira também, para dar um gosto típico tailandês. Aí o próximo ingrediente que a gente vai adicionar, tá? Ela chama galanga, que ela é um gengibre tailandês. A galanga é mais difícil você obter aqui, então, para quem não tem galanga, substitui pelo gengibre nosso mesmo, tá? Aí a gente vai colocar uma pitada de pimenta em pó, tá? Talo de coentro, que é um outro item bem típico tailandês. Tá? Se você não gostar muito de coentro, você pode não utilizar esse item, tá? A gente vai utilizar agora o molho de peixe, que é um líquido thai. A função desse líquido é salgar o prato, tá? Eles não utilizam sal na comida tailandesa, quase. Aí a gente vai colocar caldo de legumes. Você vai dar uma misturadinha aqui. Açúcar. A gente vai colocar agora suco de limão. A gente adiciona leite. E por último, manjericão tailandês. Ah, não tem manjericão thai. Pode adicionar um manjericão tradicional também, tá? Que ele vai ficar tão bom quanto. Bom, agora a sopa está pronta, a gente vai montar o prato. Não é um prato difícil de fazer. Adoramos, Du, muito bacana. E olha só, você precisa abastecer a sua casa, né? Então veja só que o nosso parceiro Cidade de Canção é a sua melhor escolha. Além de fazer economia, porque apesar de toda a situação que o mundo está vivendo, as ofertas continuam por aqui, tá? E você pode ir com calma, que as lojas estão abastecidas e a rede está trabalhando junto aos fornecedores, claro, para garantir o abastecimento dos produtos e suprir ao máximo as necessidades, claro, dos clientes. E em relação aos cuidados de prevenção contra o novo coronavírus, na
Nas lojas do Cidade Canção já estão sendo aplicadas diversas medidas. Quando você chega em uma unidade, já percebe o cuidado que a rede está tendo com os clientes e também com os colaboradores. E para você que é do grupo de risco ou que prefere praticidade, pode comprar online ou no site cidadecanção.com, que é muito fácil e os preços são os mesmos das lojas físicas. Você faz as compras, recebe no conforto da sua casa e, se preferir, retira a loja. Aqui em Maringá são várias, tá? Olha, consegue fazer o pedido no site e retirar na Brasil, em frente a Somaco, ali na Bento Munhoz, na Cerro Azul, na Morangueira e na Tuiuti. E atenção, Paysandu também. Você consegue ter essa opção de retirar na loja. Então, seja qual for a sua escolha na maneira de comprar, lojas físicas ou online, a economia para o seu abastecimento neste mês está garantida no Cidade Canção, tá bom? Vamos lá começar com o nosso tema Saúde da Mulher. Uma grávida morreu, gente, por causa do coronavírus em Recife. E aí acendeu um alerta em relação às futuras mamães. Quem tem os detalhes pra gente é o nosso repórter, o Murilo Barbosa. Olha só. Uma fisioterapeuta chamada Viviane Albuquerque estava internada em um hospital particular da cidade com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Viviane estava grávida de 31 semanas e já tinha alguns dias que apresentava sintomas como tosse e também febre alta. Infelizmente, apesar de todos os cuidados e de todos os esforços, a fisioterapeuta acabou morrendo e a equipe médica então teve que fazer uma cesárea de emergência. Por ter nascido antes do tempo, a criança está internada na UTI, que é a unidade de terapia intensiva, e infelizmente o estado da criança é grave. Como nós sabemos, as gestantes fazem parte do grupo de risco do coronavírus, por isso é essencial redobrar os cuidados com a saúde, se resguardar para não ter, ou melhor, para tentar minimizar ao máximo o risco de contaminação. Inclusive, para dar algumas orientações a respeito disso, a doutora Adriana Lopes, que é ginecologista e obstetra, preparou um vídeo para a gente. A Covid, o coronavírus, é uma patologia muito recente, muito nova. A gente não tem estudos que nos permitam estabelecer um protocolo de ação e um protocolo de atendimento para essas pacientes. Então, o que eu tenho para dizer para as gestantes é o seguinte: fique em casa, vá às consultas com o seu obstetra no dia que ele marcar, chegue 5 minutos antes das consultas, vá sem acompanhante e lave as mãos incansavelmente. Em casa, passe álcool 70 ou detergente mesmo na mesa, bancada, tá? O contato da sua mão com a boca, nariz e olhos, você tem que evitar, tentar... Sim, todos os cuidados que a gente já está acostumado a falar aqui, né? Doutor Samuel Barbante, boa tarde. Oi, André, boa tarde. Bem-vindo mais uma vez, viu? Tá bom, muito obrigado. Gestante é paciente de risco? É paciente de risco. Foi incluído agora, né, recentemente, como uma paciente de risco para a doença do coronavírus. Olha aí, por quê, doutor? Por várias razões. A primeira delas é que o coronavírus, ele é uma doença respiratória e que se assemelha a outras doenças que nós tivemos no passado e que ainda estão presentes, como, por exemplo, o H1N1, né? Essas doenças. E a gente sabe, por uma comparação com essas doenças, que o coronavírus ele pode causar problemas maiores nas pacientes gestantes. Porque muda completamente o metabolismo da mulher no período da gestação, essas disfunções, ou não sei se se chama, hormonais. Muda, perfeito, André. Então, é assim, a gente a gente sabe, na verdade, que a gestante ela tem uma capacidade pulmonar menor, porque como o útero, né, ele empurra toda a parte do abdômen para cima, a gestante ela não consegue, como a fisioterapeuta Renata que estava aqui falando, ela não consegue fazer de uma maneira normal, como quando ela não estava gestante, esse processo de expansão do pulmão. E aí ela tem uma dificuldade. Então, se ela contrai uma doença respiratória, essa doença respiratória, ela automaticamente também, né, pode agravar. E a gestante tem uma outra questão, que é uma questão de células, de bioquímica. Para ela não expelir o bebê, ela tem uma diminuição da imunidade normal, né? Essa gestante, ela tem uma diminuição. Então, ela fica, de certa maneira, um pouco mais suscetível às doenças respiratórias. Aí a única prevenção da H1N1 é a vacina. E do coronavírus ainda não tem? Não tem, é prevenir da forma com que a gente está recomendando. Então, a recomendação é exatamente aquilo que foi dito, de você fazer essa prevenção, né? De lavar as mãos com bastante frequência, colocar o despertador no celular. Você pode colocar a cada 1 hora, a cada 2 horas, né? Você coloca o despertador, tocou o despertador, você vai lá e pum, lava a tua mão, né? E lembrar sempre de evitar
fazer contato das mãos com a face, com o nariz, coçar olhos, etc. Eu falo essas coisas, já me dá vontade de coçar nariz. Pior que parece que é meio psicológico mesmo. Bom, as perguntas já estão chegando, o doutor sempre um sucesso quando ele vem aqui com a Saúde da Mulher. Vamos começar a responder aí em relação à nossa saúde. Coloca aqui pra mim, Rubens, fazendo um favor, que a tia Andréia tem que comprar um óculos pra enxergar longe. Boa tarde, Andréia. Eu tive a primeira menstruação aos 13 anos. Eu estou com 45. Será que eu já estou entrando na menopausa? Tenho cólica e dor de cabeça. Sandra de Marialva. Quais são, então, talvez os sintomas, né? Ok. Sandra, boa tarde para você. Sandra, é o seguinte, a gente consegue fazer um diagnóstico preciso da menopausa, não? Com um exame. Então, existe um exame especificamente que a gente pede, o FSH, é um exame que você faz e a gente consegue dizer, olha, você não está conseguindo, quer dizer, o teu corpo não está produzindo os hormônios da maneira adequada e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente tem um diagnóstico de menopausa. Melhor do que qualquer sintoma. Isso, mas os sintomas, eles são sugestivos. A média da menopausa não é essa tua faixa etária, de 45 anos. Entretanto, os sintomas da menopausa, eles são um pouquinho diferentes. Normalmente a mulher tem calorão, tá certo? E a diminuição dos hormônios faz com que ela tenha outros sintomas, como por exemplo, o cabelo fica muito mais ressecado, a vagina fica ressecada. Existem outras transformações. No teu caso, tentando responder para você de uma maneira muito sucinta, não parece que é um caso de menopausa. A Covid-19 tem algum sintoma diferente dos homens nas mulheres, doutor, em relação à sua saúde? Ciclo menstrual muda, que a mulher possa perceber diferente dos homens? Não, nada? Não tem. Alguma sintomas, especificidade? Nada. Infelizmente, a gente não tem essa diferenciação, né? A gente sabe que acontecem uns sintomas, como já foi dito aí, vocês estão falando disso o tempo todo, é que a mulher ela tem sintomas que são como se fosse de uma gripe, às vezes dor, normal, generalizada, febre, tosse e falta de ar na sequência. Mas ginecologicamente para a mulher, nenhum tipo de alteração? Nenhuma alteração que seja correlacionada diretamente ao Covid. Muito bem, vamos a mais uma participação chegando pra gente. Boa tarde, minha pergunta é sobre pós-parto. Eu tive a minha primeira cesárea e depois 3 partos normais e agora já está com 7 meses que as minhas regras não vêm, deve ser menstruação, né? Isso. É normal? Estou amamentando menos agora. Kelly do Jardim Liberdade. Oi, Kelly, é super normal, né? Você está no pós-parto, você está amamentando. Enquanto você está amamentando, todo aquele mecanismo de função, pensa que enquanto você está amamentando, você está cuidando de um bebê. Portanto, o teu corpo, de uma maneira natural, ele não quer que você engravide. E aí a tua menstruação fica irregular, tá certo? Então, a tua menstruação, do jeito que você está contando, ela é esperada que aconteça. Tem que tomar um cuidado agora em relação a tomar o anticoncepcional correto, porque em alguns casos a gente vê de engravidar nesse período, Sem dúvida, né? nesse período. Então você tem que estar protegida. Não é porque você está amamentando e que você diminuiu a amamentação que você não está protegida. Se você não estiver usando algum método, você tem que procurar o uso de algum método. Imediatamente. E tem... Você vai ter o quarto aí, não? Né? A gente conhece muitos, né? E esse não é o momento de engravidar agora, né? Não, agora a gente tem que esperar um pouquinho, né, André? E aí toma um remedinho, tem para essa fase. Claro, né? Isso que é sem dúvida nenhuma. Só dar uma conversada com o teu ginecologista ou até mesmo um clínico geral, se você estiver com dificuldade de encontrar um ginecologista nesse momento, mas ele vai te orientar a usar um tipo de medicamento ou até mesmo usar o preservativo para que nesse momento, mesmo você querendo engravidar, né, agora, para que você aguarde um pouco, para a gente poder ter uma redistribuição, né, da normalidade dentro do sistema de saúde, dos médicos e tudo mais. Perfeito. Embora a ginecologia está atendendo. Está atendendo, estamos atendendo. Ótimo, isso é importante. Vamos lá agora, hein? Ganhei neném fazem 2 meses e quando fui ter relação tive muita dor na penetração e ardência. O que fazer? A Rosa de Maringá. Mudou alguma coisa? Hormônios? Rosa, claro que mudou. Imagina mais ou menos aquilo que eu te falei, Rosa. Na verdade, que é o que eu disse da paciente anterior. Você teve neném e você está cuidando desse neném. E o corpo, do ponto de vista biológico, ele não quer que você tenha relação desse ponto de vista biológico, né? Ele não quer que você tenha relação no sentido de que ele não quer se preparar para uma nova gestação. Então, é muito comum com a ação hormonal, principalmente durante o período da amamentação, que a mulher ela fique com a vagina muito ressecada. E o fato de você estar com a vagina ressecada faz com que na hora da penetração, normalmente você tenha dor, um desconforto. Então, uma das coisas que você pode fazer é, primeiro, aumentar um pouco as preliminares antes de ter a penetração. E a segunda coisa é você usar um gel, que é um gel lubrificante para o momento da relação. Quanto tempo isso tende a melhorar? Tende a melhorar mais ou menos quando há interrupção da amamentação.
quando para a amamentação, os hormônios, né, um dos hormônios que é o estrogênio, ele volta a ser produzido em quantidade suficiente para poder fazer com que o corpo da mulher reaja dessa maneira adequada, voltando à normalidade. Muito bem, mais uma participação pelo nosso WhatsApp. Obrigada, viu, meninas? Todas que estão participando. Eu tenho, com frequência, infecção de urina e candidíase. O que é isso? É a Luciana, de Mandaguari, que pergunta pra gente, doutor. Luciana, seguinte, olha, as duas coisas, elas estão perto uma das outras e elas às vezes se confundem em termos de sintomas. Porque a candidíase, que é um tipo de fungo que toda mulher tem na vagina, você tem, né? Todas as mulheres, elas ali, os homens também na região do períneo, mas as mulheres, principalmente dentro da vagina, têm esse fungo. E por um desequilíbrio hormonal, o que acaba acontecendo é que esse fungo ele aumenta a quantidade. E ele pode, às vezes, fazer corrimento, às vezes não. E muitas vezes esse fungo ele irrita a entrada da vagina e irrita também a entrada da bexiga, que é a uretra, aquele canalzinho. E quando você vai fazer xixi, acaba ardendo. E aí a gente acaba confundindo como uma infecção urinária. Então isso precisa ser melhor avaliado, né? A gente pode fazer um exame de urina, exame para poder identificar se você está tendo uma candidíase, e aí tem que ser feito um tratamento adequado. Mas uma das maneiras da gente conseguir diminuir com que isso aconteça é a gente usar, às vezes, uma medicação que é um antifúngico de uma maneira um pouco mais contínua, por um período de 6 meses. Algumas receitas caseiras a gente vê por aí em relação a essas infecções ginecológicas, em especial nas mulheres. Tem a gardnerella, tem a candidíase, e a gente vê muito os banhos de assento, né, com aquele pozinho branco. Bicarbonato. Okay. Já ouvi dizer do vinagre. Ok. Enfim. Perfeito. Funciona? Então, é assim, André, olha, a gente recomenda, né, a gente usa esse tipo de tratamento. A gente fala, olha, faz um banho com bicarbonato, um banho de assento, tudo mais. Existe uma vertente de que quando a gente usa esses produtos mexem com a acidez da vagina. Mas a gente só faz uso desses produtos uma vez que a gente consiga identificar. Então eu vou te dar um exemplo. A candidíase, ela melhora fazendo um banho de assento com bicarbonato. Se não for candidíase e você usar o bicarbonato, você piora. Portanto, a gente não recomenda que se faça uso de produtos caseiros, né? Até que se saiba o que Isso, até você ter um diagnóstico preciso, tá certo? O vinagre é a mesma coisa. Se você usar o vinagre, você piora, por exemplo, no caso da candidíase, né? Você tem uma piora. Existem mulheres que colocam, por exemplo, às vezes na internet, dentro dessas receitas caseiras, colocar dente de alho dentro da vagina. Não faça isso. O alho é extremamente ácido, ele não é um produto para ser colocado, para ser usado dentro da vagina. Muito bom, gente. Vamos lá, mais uma participação. Olá, fiz a retirada do útero há 49 dias, mas continuo com os beliscões. É normal? E quando eu posso começar as atividades físicas? A Carmen pergunta. Carmen, super normal, né? Você fez uma cirurgia 49 dias atrás, uma cirurgia grande. Eu não sei como é que foi feita a tua cirurgia, mas se ela foi feita com um corte, às vezes ela foi feita aquela cirurgia com a câmera, né? A videolaparoscopia, ou até mesmo se ela foi feita via vaginal, o teu corpo ele está em todo o processo de recuperação. Então ele está fazendo cicatrização, como se fosse uma cicatriz da pele, só que está acontecendo lá dentro. Então é muito comum você ter esses beliscões que você está sentindo. Nesse período é o período que você pode, né, conforme, se a tua cirurgia não teve nenhum problema, você não teve inflamação e nada, né, dos pontos e tudo mais, esse é o período que você